Ô William. Ô Rafael. Ô William. Ô Rafael, tudo bem? Oi William. Tudo bem e você? Eu tô ficando muito confuso com esse oi Rafael, oi Rafael. Caramba, tem dois Rafaéis aqui. Ô Bittencourt, eu não acredito. Então, deixa eu comentar. Muito bem-vindos, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimento, cheiradores de pó de biblioteca. Este é o Psicocast, o podcast mais louco da internet. Aqui onde nossa voz é música para os seus ouvidos. Aqui onde apreciamos desde Slayer a Wesley Safadão. Aqui é Rafael Cerqueira de Santo André, São Paulo. E o meu violão se chama Gertrudes. E não pergunte por quê. E aí, Rafael, você tá bom? Eu tô ótimo, cara. E aí, William? Eu tô muito feliz, praticamente Muito emocionado, né? Olá, aprendizes da vida. Eu sou Rafael Bittencourt e tô muito feliz de estar hoje aqui conversando com você. Cheirando pó de biblioteca também. Caramba, todos drogados e felizes aqui. Psicologia entorpecendo todo mundo, né? É. Com certeza. Muito bem, meu amigo psicoloco. Hoje vamos continuar nossa série de psicologia e arte. Vamos falar de música, um bate-papo muito legal com Rafael Bittencourt da banda Angra. Tudo isso após os recados. Muito bem, para críticas, dúvidas, elogios, questões existenciais, mande um e-mail para psicocastblog@gmail.com que te respondemos aqui no podcast mesmo. E siga essa loucura pelas redes sociais, vai lá no facebook.com/psicocast, twitter/psicocast, instagram/psicocast, Orkut, zoeira, Orkut não tem. Lembrando que você pode baixar os nossos podcasts e ver os nossos vídeos pelo psicocast.com.br ou pelo iTunes, onde somos os primeiros colocados na categoria Ciências Sociais. Pega essa! Ou pelo site podflix.com.br ou pelo app Castbox no Android ou iOS. Hoje quero ler aqui o e-mail do ouvinte Carlos Vinícius, referente ao podcast 09 sobre percepção. E disse Carlos: vocês pediram para dizer o que estava fazendo enquanto estava ouvindo o podcast. Bom, eu estava dirigindo. Na verdade, sempre ouço o podcast dirigindo. Ainda não terminei o episódio, mas a Carol causou com o exemplo da roupa. Claro que sentimos a roupa, mas às vezes simplesmente não a percebemos que ela está ali, tocando no nosso corpo, com exceção das partes dobráveis, como por exemplo o joelho, que está ali constante atrito. Mas por exemplo nos pés, normalmente você sente o tênis, mas não sente a meia. Bom, depois eu descubro qual foi a conclusão disso. Tem que ouvir o podcast inteiro, Carlos. Bem, no podcast sobre percepção, falamos um pouco sobre a percepção tátil e como, depois de muito tempo exposto ao mesmo estímulo, deixamos de sentir algumas partes do corpo. Como, por exemplo, o ouvinte Carlos comentou. E você, ouvinte? Ouve o Psicocast onde e quando? Manda pra gente por e-mail ou comente neste post. E lembrando que no dia 23 de julho de 2016, a psicóloga Eliana Rocha vai ministrar um curso sobre o HTP, o House Tree Person, teste projetivo muito legal, muito útil para quem pretende trabalhar na área da saúde, com crianças, jovens e adultos e na área organizacional. O curso terá duração de um dia, das 9 às 16, no qual a Eliana vai instrumentalizar os participantes a aplicar, corrigir e analisar os testes. Corre, ouvinte, mas corre mesmo e faz a sua inscrição agora pelo elospsicologia@gmail.com, porque as vagas são limitadas e elas já estão se esgotando e eu garanto, o curso com a Eliana vai ser muito produtivo e muito divertido, ela é demais. Fica agora com este bate-papo épico com o Rafael Bittencourt. Música, uma combinação de harmonia, ritmo e melodia. Para alguns, a música é apenas um som. Para outros, como eu, a música é divina, é pura, é algo que acalma o meu estresse, que quando é boa,
me tira desse mundo e me leva para um lugar muito melhor. A música é também uma expressão artística. E algumas pessoas se expressam tão bem, com tanta intensidade, que a música acaba virando profissão. Hoje, vamos bater um papo com o guitarrista, cantor, compositor, caramba, meu. Esse cara é muito bom. Hoje vamos falar de música com o meu xará, Rafael Bittencourt. No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar. Muito bem, meu amigo psicoloco. Vamos falar de música hoje, acredito de uma forma um pouco diferente, né? Interligando um pouco com psicologia e conhecer um pouco da trajetória aí do Rafael Bittencourt. Meu xará, meu querido xará, como que você começou a gostar de música? Assim, da onde você viu que isso era legal, que você queria ali tocar um violão? Por que você gostou disso, cara? Você poderia ter sido pedreiro, engenheiro, você poderia ter sido podcaster. É verdade. A música, ela deixou marcas muito profundas na minha vida desde muito cedo. Na minha família, ouvia-se muita música, tocava-se muita música, meus tios, minhas tias tocavam violão e cantavam modas de viola, sertanejas, da MPB, da bossa nova, sambas, preferencialmente música brasileira. E eu me acostumei com a música, né? Eu não conheço a minha vida sem a música. E também criei, para mim, uma imagem de que a música une as pessoas, a música, ela tranquiliza, ela silencia, as pessoas param em silêncio para ouvir a música. Então, ela passou a ser uma coisa muito especial para mim, ao ponto de hoje tê-la como sagrada. E como ganha-pão, né? Sim, o ganha-pão é uma consequência, né? Porque eu realmente, quando me apaixonei pela música, não consegui ver a minha vida sem. Ia ser muito difícil exercer qualquer atividade de maneira competente, gastando tanto tempo com a música. Porque eu não conseguia imaginar a minha vida sem gastar bastante tempo com a música, entendeu? Nossa, que legal. É interessante que, assim, nas pesquisas científicas, né, quando a gente tenta teorizar o que é o sentimento da música, a gente vê muita questão da simbólica, né? O quanto a música, ela é um símbolo que, assim, reflete o que a gente é por dentro e a gente não consegue, às vezes, expressar com palavras, então a gente utiliza a palavra do músico. Ele é uma coisa, assim, que tira da gente o que a gente não ia conseguir fazer por nós mesmos. E é muito engraçado, porque na pesquisa eu olhei, mas, pô, então se a gente se identifica com o que o cantor, com o músico tá falando, e quando a música é apenas instrumental, mas a sensação, assim, do som é que nem você falou, né? Aquela música, assim, que silencia a gente, né? E o silêncio não tá presente hoje em dia. É verdade, Rafa, você tem toda a razão e eu concordo contigo que o artista e o músico, nós temos a responsabilidade de expressar ou de representar a expressão daqueles que sentem e não sabem dizer como. É uma coisa muito incrível, né? É uma responsabilidade, não é só... assim, você é responsável, porque a gente sente muitas coisas, né? As pessoas sentem muitas coisas. Então, os seus sentimentos, ele pode ser dito de muitas maneiras diferentes. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade a nossa de dizer coisas que são boas, que são transformadoras, dizer coisas que fazem a pessoa se sentir confiante, que fazem as pessoas se sentir melhores, fazem as pessoas se atentar algo que vai gerar prosperidade para a vida dela, você entendeu? É uma responsabilidade muito grande, porque eu posso falar coisas para você que vai te pegar em algumas das suas necessidades aí,
vai chamar a sua atenção, mas que não vá necessariamente te trazer algo bom, você entendeu? Porque não é tudo que você se atenta sobre você que merece luz. Caramba. Luz de atenção, você entendeu? É por isso Caramba, que... foi profundo, né? Eu percebi um direcionamento de sentimentos e de emoções, e eu acho que tem tudo a ver com esse vínculo psicológico que a gente tem dentro do nosso próprio corpo, essas estruturas que a gente tem aqui dentro, e deixá-las vazar por algum lugar. Eu percebo que até seria uma maneira de canalizar essa vida que a gente tem dentro da gente, essa coisa vital, sabe? Quando a gente pensa numa coisa mais nietzscheana, a música, eu percebo, é uma sublimação, é eu depositar, é eu investir emoções, sentimentos, mesmo que bons ou ruins. Eu consigo colocar ali, em vez de expressar no mundo de uma maneira ruim, ou que faça mal para os outros também, né? Exatamente, William. A música ela é capaz de transformar. Por exemplo, eu tô triste, eu posso fazer uma música aparentemente triste, que ilustra a minha tristeza, ou fazer uma música já um pouco mais alegre ou para cima, que na verdade transforme a minha tristeza. Na verdade, o que acontece? Eu fazendo uma música que transforme a minha tristeza, ela bem provavelmente vai causar o mesmo efeito. Ela vai transformar a tristeza de quem está ouvindo em alegria. Teoricamente, porque na verdade é muito, muito, muito complexo a maneira que a música age. Para mim, como eu disse, é sagrado. É basicamente você desenhar a realidade para as pessoas sem a referência visual, né? Então, assim, nosso cérebro hoje ele é muito visual. A nossa maneira de nos guiar, até quando você vai no psicólogo, ele vai falar, vai fazer induções, né? Ele muitas vezes cria uma imagem para você, seja de uma paisagem, seja de que são visuais, né? E obviamente tentando trazer os outros sentidos, mas a grande verdade é que a referência visual é muito forte. Portanto, a música ela também consegue criar uma realidade sem a referência visual, uma realidade onde não existe a luz, existe o som, né? Entendi. Música existe sem luz, ela só não existe sem ar, sem matéria para se transportar, né? E então ela mostra como seria então a grande responsabilidade para mim do músico, é onde a música passa a ser sagrada, é de mostrar como que é a luz no escuro, onde não existe luz. É um viés, a música, né? Nessa série que a gente está fazendo, eu sempre quis trabalhar com assim, música e psicologia aqui, nas aulas que a gente está promovendo para os universitários, só que quando a gente decidiu trabalhar com arte também, eu pensei, não, a música tem que entrar na questão da expressão artística, porque ela revela muita coisa assim que não é dita, que não é vista, acho que assim, até o que não é ouvida por aí, né? Você falou, é até engraçado, né, da questão de como a música surpreende a gente. Eu nunca vou me esquecer, é uma coisa até engraçada, assim, que eu comprei uma vez um DVD, eu não gostava muito de bandas de rock e tanto, e eu comprei um DVD do CPM 22. E dentro do DVD veio errado um DVD do Angra. E até aí eu não conhecia Nossa, eu não conhecia o Angra. Você conheceu por acidente. E quando eu ouvi aquilo, eu lembro, eu tinha 15 anos. Qual era o disco? Era o Rebirth. Era o DVD do Rebirth. Que legal. E eu não conhecia, e eu via, assim, às vezes alguns anúncios, eu pensava, pô, essa bandinha brasileira que canta inglês, né? E quando começou o DVD, eu falei, deixa rolando. Quando começou a primeira música, a segunda, a terceira, a quarta, eu pensei, meu Deus, que é isso? Que legal, cara. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Nossa, Você não achou brega? Não, aquele negócio foi demais. Fly away from the twilight to the dawn. Oh, my dreams drag me to another world. Feels like I'm in heaven. From my head down. Tem gente que caiu de paraquedas e assistiu e não se identificou, mas eu achei legal que acidentalmente aconteceu contigo e você gostou. Que bom. Nossa, foi duas bandas que foi assim muito acidental, foi Angra e Iron Maiden também, as que ditou tudo que eu gostei depois disso, porque antes eu achava que eu gostava de música, depois disso eu descobri um mundo, né, um mundo de
de estilos musicais, né? Eu não gosto de falar de estilos musicais, que eu acho que toda banda é um estilo, né? Mas eu conheci tanta coisa diferente, né? E aí você ficou apaixonado por música e psicologia, então você faz esse podcast que você junta as duas coisas. A gente aqui junta tanta coisa. Você junta suas paixões aqui. Nossa, é uma coisa que eu sempre gostei, né? E com o William também, quando a gente trabalha, a gente fala muito e gosta de comportamento. Que bom, então falar, poder ensinar as outras pessoas também, né, que estão aí na jornada universitária sobre o comportamento humano, eu acho isso incrível. E com música, Que então, legal. né? Música é uma coisa assim que eu sempre faço um teste, né? Até hoje deu certo, não importa o quanto eu esteja triste ou assim, nervoso, quando eu pego meu violão velhinho e dedilho qualquer musiquinha assim, nossa, eu esqueço de tudo. Eu não fico nem feliz nem triste, eu esqueço eu só. também, bicho, eu também. Nossa. Com certeza, especialmente o velhinho, que você falou tudo. Sério, porque o velhinho tem um monte de história, né? Eu tenho um violão que nem afina direito, né, bicho? Bem velho, brasileiro, nem... É interessante isso aí. E assim, ele é meu amigo, né? Ele foi de um amigo meu, passou pro meu irmão, depois passou pra mim, assim, ele é meu amigo. E eu acho que a relação com o instrumento tem que ser de amizade, né? Pô, nossa, pra mim aquilo não é um objeto, longe disso. Ó, tá falando em velhinho, eu já peguei o meu aqui, ó. Tem nome? Não. Fiesta. Fiesta. O nome dele é Fiesta. Fiesta me lembrou Hemingway com o livro dele, Paris, a Fiesta. Não, mas a questão do violão velho é muito legal, né? Você vai na casa do William, o William ele é muito burguesinho, todos os instrumentos dele são bons. Ah, é? Eu sou Nossa, burguesinho. como eu tenho ódio disso. Você vai na casa do cara, só tem instrumento bom, você sai de lá se sentindo uma bosta. Eu acho que a música, ela é muito fruto dessa amizade, dessa relação que a gente tem com o instrumento. E aí essa relação é positiva como uma amizade mesmo. Então, a música deve soar como soa uma conversa com um amigo. Com certeza, né? Eu acho que esse é o espírito que nasce as bandas, né? Assim a gente espera. Eu sempre quando eu vejo essas novas bandas, né, que surgem, acabam tão rápido, ou que de repente elas sobem numa ascensão assim, desenfreada, eu sempre fico olhando e pensando, foi um empresário que pagou esses meninos, não tem aquela coisa bonita da banda de se formar. Mas às vezes nem é porque é muito difícil, sabe? Você aprender em grupo se expressar, entendeu? Expressar algo em grupo que não gere a colisão de diferenças, né? Então é difícil, porque na verdade você tem que achar um ponto comum para expressar ali, e nessa você vai extraindo cada um como uma fruta, num negócio de espremer laranja, entendeu? E sai de tudo ali, né? E quando você mistura, cara, é complicado. E é difícil você saber encontrar aquilo, transformar tudo aquilo num negócio que seja legal para as pessoas, né? Que interesse para as pessoas comercialmente. Não só para o público, mas para uma gravadora, para uma revista. Nossa, sem contar que já é difícil agradar, os 5 da banda, né? Exato. Eu já muito difícil. Nossa, eu já tentei ter banda várias vezes, nunca dá certo. Cara, Nossa. é um negócio louco a ser estudado. Assim, tem que abrir mão de muita coisa, né? É um tipo de relação específica, porque não é, por exemplo, como a diretoria de uma empresa que tem lá, sei lá, 5 ou 10 caras, 2, 3, não sei, mas que estão discutindo, por exemplo, um produto que se você substitui um dos diretores, o produto permanece. Ninguém sabe, você não sabe qual o nome de quem está por trás do Nescau, né? É mesmo. Você não sabe. Agora imagina uma diretoria de uma empresa onde os diretores são o próprio produto. Já gera um conflito, um monte de coisa, porque eu não posso falar, por exemplo, que a tampa do Nescau tem que passar de vermelha para amarela, porque eu vou estar falando da roupa do outro, vou estar falando do corte de cabelo do outro, você entendeu? Do jeito de tocar. São coisas que interferem na maneira do cara de ser, de se expressar. Então, é muito difícil, muito delicado. Né, e você vê bandas aí, eu tiro muito o chapéu pra bandas que estão há 10, 20, 30 anos na estrada, né? Porque a banda é um casamento. Você faz turnê,
dorme no, sei lá, no mesmo quarto que o cara e toma café junto e tá toda hora junto. Nossa, parabéns a você e o Kiko. Ah, valeu, cara, obrigado. Há Eu vou tanto aceitar tempo. merecidamente. Rafael, uma coisa que a gente, quando eu tava elaborando a pauta, a gente pensou bastante em falar é sobre o nome da música Comendo Melancia. Porque isso é muito legal. Porque assim, eu sempre vi sentimentos nas notas, né? Hoje eu tava conversando com o William, eu até comentei como, por exemplo, um si bemol, pra mim ele soa triste, ele é uma nota carregada de sentimento e você vê cores, cara. Ah, eu acho que é comum, eu acho que vários músicos, especialmente compositores, arranjadores, eles têm algum grau de sinestesia, né? Algum grau de abstração, de mistura de sentidos, entendeu? Porque realmente quando você mexe com os sons, né, o universo dessa ausência de imagens, você pode recriar, por exemplo, a fumacinha de um bolo entrando pelas narinas. A sensação visual e certeza você consegue recriar isso só com o balanço das ondas, entendeu? O balanço das ondas sonoras. É incrível. Uma vez eu vi o Robson Miguel fazendo o som de um trem, assim, e ele ia tocando junto com aquilo, e me dava a sensação de estar numa viagem de verdade. Foi ele é gênio, né, meu? Aquele cara é gênio. Eu lembro quando eu fazia aula de violão, assim, nas primeiras semanas, e eu tive aula com a irmã dele, e ele apareceu lá pra dar um oi, e eu tava aprendendo aquela música malaguenha, né, uma música acho que espanhola. Sei. Pô, e eu não sabia nada, né, e eu me matando pra fazer a introdução, ele chegou, não, rapazinho, faz assim, faz assado, e eu, pô, quem é esse baiano aí querendo dar opinião? Aí, depois de um tempo, eu vi o DVD dele, eu falei, eu não acredito nisso. Não acredito. Olha, que mau julgamento você fez, cara. Não, mas na hora eu ficava olhando, eu pensava, caramba, esse cara sabe muito de violão, eu não sei nada. Ô Rafael, uma coisa muito legal também, assim, que foi decisivo pra gente trazer, assim, essa entrevista pro nosso portal, é a questão do Angra, trazer, assim, tanto na instrumentação a história do Brasil, né, instrumentos brasileiros ou típicos da nossa música, como também da história, né, você tá até com a turnê do Holy Land, né, atualmente? Sim, verdade, a gente tá lembrando, né, o lançamento do Holy Land, que faz em 20 anos. Foi uma época onde foi nosso segundo disco, né? Foi muito importante para nossa carreira, porque foi o segundo disco. O primeiro havia sido muito bem recebido no Japão, na Europa, e aí a gente fez esse segundo já um pouco mais confiantes, né? De que o pessoal gostava dessa mistura brasileira, que foi feita com uma certa parcimônia no primeiro disco, né? Na Never Understand, a gente tem um comecinho ali que eu procuro imitar um lickzinho de viola, né, com a guitarra, e tem alguns ritmos que a gente foi arriscando, e o jeito mesmo de tocar, mesmo quando a gente estava tocando um heavy metal tipo Carry On, o jeito de tocar, os alemães já acharam bem curioso, bem diferente, né? O disco foi produzido na Alemanha, né? Foi. O primeiro. E aí, depois dessa primeira produção, a gente já sabia o que era legal mostrar, entendeu? O que as pessoas gostavam fora do Brasil, o que realmente impressionava os gringos. E para nossa surpresa, era algo que a gente queria fazer, só que não estava tão confiante, entendeu? O medo de querer agradar também, né? Como era o primeiro disco. Você tem duas coisas, tem dois trabalhos que você tem que fazer todos os dias, cara. Se manter, e o outro é se manter agradando as pessoas, se manter lá no que você já conquistou, agradando as pessoas, e o outro é inovar.
Tá certo? Então, às vezes para você se manter, você precisa dar porque as pessoas já esperam de você. Porém, se você não traz nada de novo, você não gera surpresa nenhuma, o nego também não gera interesse. A responsabilidade, porque tem aquela expectativa, né? Porque eu percebo muita gente que espera álbum novos de bandas grandes, assim, com um julgamento com o tribunal. Vamos ver se esses caras estão bons ainda, né? É verdade. Vamos ver se verdade. ele me surpreende. Nossa, isso é... Eu acho que pro músico isso é muito complicado se ele não sabe lidar. É verdade, mas então essa é a coisa. Só que no segundo disco, então a gente já estava mais confiante e tal. E ali a gente pôde mostrar pro mundo qual era a proposta do Angra de verdade, entendeu? Né? A gente tinha uma vontade de destituir alguns estereótipos do heavy metal, sabe? De monstrinho, dragão, fogo, espada. A gente tinha a vontade de criar um heavy metal que não tivesse tanto isso, entendeu? E aí no segundo disco a gente pôde mostrar exatamente isso. Tanto só acho que na questão instrumental e na história do disco, né? Porque ele fala do descobrimento do Brasil, né? A vinda dos portugueses. Uhum. Muito A questão do descobrimento do Brasil foi para mostrar, as pessoas se surpreenderam com o primeiro disco no seguinte sentido: era exótico pra caramba você imaginar uma banda de heavy metal vindo do Brasil, sendo que na época, em 91, quando nós começamos, cara, a imagem que se tinha do Brasil é de que era um puta num lugar cheio de Amazônia, né, uma floresta enorme, e no meio daquilo tudo tinha uma cidadezinha chamada Rio de Janeiro, onde tinha futebol e bunda, meu. Você entendeu? Essa ainda tem, que as pessoas né? tinham do Brasil. Uma puta floresta onde no meio os caras faziam um carnaval numa cidade linda. Isso é a imagem que se tinha na época. Então o que aconteceu? Com o disco, por que eu resolvi contar o descobrimento do Brasil? Porque eu estava mostrando para as pessoas da onde a gente veio. Foram os europeus que chegaram aqui. Então a gente tem influência da música erudita na época, era a época renascentista. Entendeu? Então assim, na época que eles chegaram e tinha o barroco, a renascença, mais ou menos nessa época, era o que estava acontecendo na Europa, foi esse pessoal que chegou aqui. Então a gente já mostra, logo no comecinho do Holy Land, um coral do Palestrina, que era um compositor da época. E aí os caras lá na Europa já perceberam, pô, esses caras têm cultura, eles sabem do que estão falando. Aí eles chegaram, misturaram colonizaram os índios, né? E depois trouxeram os negros. Então essa grande mistureba, e hoje nós temos aqui italiano, isso, aquilo, né? Aqui em São Paulo tem muito italiano na banda, mesmo tinha, 3 italianos. Então a gente mostrou com o Holy Land, contextualizou o que nós éramos aqui no Brasil. Não eram uns caras no meio da floresta amazônica, entendeu? Era essa mistura, porque dos Estados Unidos eles viam muito, mas do Brasil não, né? Sem contar também a questão da religião também trouxe um pouco, né? Falando tem uma música do Xamã também, The Xamã. Isso, a gente mostrou... Nossa, ela é demais. Era muito grande na época o lance uma relação ecumênica aqui no Brasil, sabe? E sincrética, assim, um sincretismo fudido entre as religiões. E acho que isso vem da pagelança e da cultura indígena, né? Porque a cultura indígena, ela, nesse respeito, sempre foi muito respeitadora, né, meu? Mesmo quando duas tribos de índio brigam por território ou qualquer outra coisa, elas se respeitam na sua pagelança, na sua maneira de ver o sagrado, né? Até porque é muito parecido entre as tribos, né? Um ritual pode mudar, mas não a relação com a natureza, a relação com o universo, entendeu? Então isso é uma coisa que é uma herança muito forte que a gente tem, mas que a gente está perdendo aqui no Brasil, porque as pessoas nem se dão conta da grandeza que é isso, mas isso é um outro assunto. Mas daí no Holy Land a gente mostrou essa grande mistura que era a cultura brasileira e que a gente estava fazendo, e a nossa proposta era colocar aquilo no heavy metal. E ficou ótimo, né? Ficou algo assim incrível. E é uma coisa assim que eu não que eu estou criticando músicas, por exemplo, que quando você ouve te lembram, sei lá, whisky, água de coco, e se isso é relevante ou não, mas você ouvir uma música que te traz uma reflexão, do país que você vive, né? Às vezes, eu tô no metrô, assim, eu tô estudando alguma coisa do Brasil, eu sempre gosto de estar ouvindo alguma música. Quando eu ouço, por exemplo,
alguma música desse álbum, né, do Rolê, me faz pensar, me desperta a curiosidade, né? A mesma coisa com o Temple of Shadows também. Sim, sim. Nossa, que fala na Idade Média, a questão das cruzadas, a ascensão da Igreja Católica. E eu acho que falta isso muito nos músicos brasileiros, porque a música ela também pode ser uma forma de educar, né? Por que não? Sim, ela sim, sim. didático. Com certeza. Você sabe que isso daí que o Rafael Bittencourt falou é até corriqueiro nos nossos casts a gente comentar sobre isso daí, o consumo enlatado que nós brasileiros aprendemos a consumir. Então as bandas que trazem essa proposta e levam para fora do país é uma coisa que a gente deveria aprender a valorizar mais, que é o que o Angra fez. O próprio Sepultura, em 98, fez também um disco que envolvia muito... Quer dizer, eles sempre tiveram, né, essa pegada de envolver estilos que são nossos. É a nossa cultura indo para fora. São os brasileiros aqui representando o país. Então essa reflexão que você fez eu acho muito importante, até para esse rol de psicologia, de música e de valores que a gente aprende a ter aqui dentro, o valor da nossa própria cultura. É verdade, cara. E assim, quem pode preservar uma cultura é o próprio povo, sabe? E para isso o povo tem que saber o valor dessa cultura, senão ele acaba desprezando, e para os outros países, para os outros que não estão aqui, não interessa a nossa cultura, entende? Então a gente vai acabar matando, como disse o William, valores que são importantes serem preservados. Eu acho que, por exemplo, esse ecumenismo que existia na época, hoje, esse sincretismo, hoje já não existe tanto, porque são tantos, o evangélico acabou predominando tanto e ofuscando tanto as outras religiões, e em alguns casos, cometendo atos fascistas, no sentido de dizer que outras religiões não são legais. Tivemos 2 menininhas de 9 anos, no ano passado, eram ubandistas e foram assassinadas. Eu ia citar esse caso agora. Pois é, por motivos religiosos. Então, assim, é muito triste ver, porque quando nós começamos, em 91, isso era um absurdo, não existia no Brasil, né? A aceitação ecumênica, a aceitação de todas as religiões, a aceitação entre religiões, ela sempre foi muito grande. E é interessante que você falando assim, né, os álbuns da banda voltado tanto para essa questão religiosa, o Secret Garden, que é o último, ele traz um lado tão científico nas letras também, né? Pois é, mas ao mesmo tempo religioso também, porque as visões, né, a alucinação que esse cara passa é uma experiência religiosa. Eu tenho o CD original, no encarte, você dedica o CD ao Carl Sagan. Eu achei isso incrível, pô. É verdade. Geralmente músico não tá dedicando álbum pra cientista. Tem razão. Beleza, o papo vai ficando por aqui, mas Rafael, tem mais alguma coisa, alguma notícia legal que você tem pra passar aí pro nosso querido ouvinte psicolouco? Cara, legal, eu tô num momento muito legal da minha carreira, eu tô finalizando 10 shows, né, de um projeto junto ao PROAC, que é a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então eu sou muito agradecido, falando de cultura, eu sou muito agradecido ao PROAC por ter incentivado aí 10 shows do Bittencourt Project. E nós estamos aqui chegando no final. Esse mês eu faço os 2 últimos, né? Agora em julho. Aonde? Fazer dia 13 no Manifesto Bar, que vai ser o Dia Mundial do Rock. Apareçam lá. E dia 29 no Ozzy Bar. 29, né, Van? Tá consultando a agenda eletrônica dele. Eu tô consultando. Não tem a Siri. É mesmo. É que eu botei. Então é isso, eu tenho esses 2 shows e estou finalizando juntamente com isso o DVD do Bittencourt Project, um DVD que eu fiz por incentivo também crowdfunding, aquele sistema onde as pessoas podem contribuir. Então eu fiz a seguinte coisa, eu vendi o CD antecipadamente, pré-venda,
e as pessoas investiram nele, dando para mim o subsídio para criar o projeto. De outra maneira, eu não ia conseguir. Eu ajudei isso aí, eu ajudei. Me agradeça, por favor, me agradeça. Cara, obrigado. Então, De nada, de nada. Vou dar uma satisfação para você e para todo mundo, cara, que contribuiu e está ouvindo, que é o seguinte, eu estou um pouco atrasado com a entrega disso daí, porque ele juntou com a turnê do Angra, juntou com as coisas do PROAC que eu estou fazendo, eventos que eu faço com os meus patrocinadores, né? Outras coisas pessoais, mas assim, até reforma de casa, da minha casa entrou esse ano aqui. Então muitas coisas estão acontecendo juntas. Por isso eu quero pedir desculpas para quem ainda está esperando pelo DVD, mas eu quero dizer que já está quase pronto. Agradeço muito a contribuição de todos vocês. E é isso aí. E esse ano o Angra ainda faz 25 anos de carreira. Então a gente está se preparando para uma turnê de 20 shows na Europa. Vamos passar pela Alemanha, França, Itália, Espanha. Muita coisa está acontecendo junto, então eu acho que esse está sendo um ano muito especial, muito legal mesmo. É só assim, pra encerrar, né? Eu vi um desses shows, dessa série de 20 shows que você falou, e é engraçado, porque quando a gente vai ver um show do Angra, é uma coisa tão técnica, né? E nessa série, cara, você fica maluco. Você anda de baixo pra cima, preocupado com tudo. O Bittencourt Project é um filho seu, né? É um recém-nascido, é um bebezinho, é muito legal de ver. E assim, aí eu já tenho uma equipezinha que me ajuda e tal, mas eu fico ligado em todos os detalhes, né? A responsabilidade é toda minha, né? No fim, eu que respondo por cada coisinha que é feita. Então eu fico muito mais ocupado, no fim das contas, do que com o Angra. São coisas que têm muito menos exposição, mas que me tomam muito mais, porque a responsabilidade de cada detalhe é minha. E já no Angra eu tenho empresário, tenho os caras da banda, que são todos competentes, ajudam, cada um faz uma coisa, né? A banda já tem um nome, então os produtores, os contratantes de show já ligam, e a coisa parece que já tem vida própria, sabe? No Angra. Bizarro. Já no Bittencourt Project é tipo o Frankenstein, você tá ainda tentando dar aquele choque nele pra ele pegar no tranco, sabe? Eu fico com medo de um dia, assim, eu gostaria muito, hoje o Psicocast, ele é o podcast de psicologia maior do Brasil. Olha, que legal. E nós somos o número 1 no iTunes, na categoria Ciências Sociais. Muito obrigado, que ouvinte. Legal, cara. Obrigado. Não sabia que era um negócio bem legal, que me foi recomendado, né, o podcast, mas não sabia de todas essas conquistas. Então, parabéns pra vocês aí. Muito obrigado, muito obrigado. E um dia isso aqui vai ter uma vida própria também, eu espero que... legal, tomara mesmo. Mas, nossa, essa separação vai ser muito difícil. Esse aqui é meu filho. Não, mas você não vai se separar. É que Não, filho, uma hora começa a andar sozinho mesmo, isso aí é normal. Não deixa de ser filho. Tá Rafa, bom? muito obrigado pelo bate-papo, pela atenção Eu que agradeço, e gente. pelas ideias aí. Tá ótimo. Obrigado. Rafael, viu? obrigado, viu? Eu falei, Falou, William. Bittencourt, Obrigado a abraço. todos vocês. Valeu. Foi um prazer conversar contigo, viu? Opa, depois a gente bate outro papo. Depois vocês me contam. Your war will be over when you find peace inside. Daring